Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo em todos nós. É com muita alegria que nós saudamos a todos os irmãos e irmãs que fazem parte aqui do nosso curso dos 5 solas nos estudos do breve catecismo de Westminster. Nós estamos indo hoje, com a graça de Deus, para a aula de número 3. E eu espero que esse curso seja uma bênção para os irmãos e para as irmãs, como tem sido também para mim, para minha esposa, para todos nós que fazemos parte do Ministério 5 Solas. Você que está assistindo a esta aula, saiba que originalmente ela foi gravada exclusivamente para os nossos alunos e alunas que fazem parte do nosso grupo de estudos no Telegram. Os 5 Solas, o nosso ministério, tem um canal no Telegram, e desse canal, onde nós divulgamos as atividades que nós desempenhamos no nosso ministério, nós também temos salas de aula, onde nós ministramos diversos cursos para o engrandecimento do nome do Senhor Deus, para o encorajamento e uma espécie de maior segmento, vamos dizer assim, prosseguimento nos estudos das pessoas que querem conhecer melhor as doutrinas reformadas. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa terceira aula, e eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena oração ao Senhor para que Ele nos abençoe nesta aula, para que nós não possamos falar absolutamente nada aqui que não seja conforme a sua santa vontade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tem misericórdia de nós que somos pó, somos falhos, somos pecadores. Abençoe, Senhor, esta aula, abençoe o nosso ministério, abençoe o irmão e a irmã que está participando deste curso, para que nós possamos juntamente crescer em sabedoria, em graça e em conhecimento das tuas verdades. É o que te pedimos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, como os irmãos sabem, nós estamos estudando o breve catecismo de Westminster, tá? Utilizando como livro base o livro do Leonard T. Van Horn, que é justamente estudos no breve catecismo de Westminster. E nós já tivemos 2 aulas pregressas. E nessas 2 aulas pregressas, nós fizemos tanto vídeos, como este aqui que você está assistindo. Nós temos também áudios que estão em nossas plataformas, em nossos canais de divulgação, em sistemas que aceitam aquilo que é chamado hoje de podcast, como, por exemplo, o Spotify, o Deezer, dentre outros. E nos áudios, nós lemos as passagens bíblicas referentes a essas aulas, bem como nós tecemos alguns comentários no que concerne a essas passagens bíblicas. São áudios bem curtos em comparação às videoaulas, melhor dizendo, e de modo que você pode ouvir a leitura
desses versículos, bem como breves explicações dos mesmos, atinentes ao tema que nós estamos estudando. O terceiro elemento de estudo que nós temos, de auxílio aos nossos estudos, é a apostila que nós temos fornecido aos nossos alunos e alunas lá na sala de aula do Telegram. Então, mais uma vez, eu conclamo, eu encorajo a todos a participarem de forma bem extensa e completa desse curso. Como, irmão Eduardo? Simples. Acessando o nosso canal no Telegram, que é 5 solas, tudo junto. Depois, no canal principal do 5 solas, onde nós divulgamos as atividades, postamos mensagens de encorajamento, versículos bíblicos, etc. Nós temos o link fixado, nós temos uma mensagem fixada, melhor dizendo, onde existem os links das salas de aula dos cursos que o Ministério 5 Solas tem fornecido à Igreja do Senhor. Aí você clica nesse link e você entra na sala de aula. E na sala de aula do curso que você escolher, você vai ter também uma mensagem fixada, onde vai ter o link do chat dessa sala de aula, onde você pode interagir com os demais alunos, bem como com o professor. No caso aqui do Breve Catecismo de Westminster, nesses estudos, será comigo. Ok? Bem, então vamos, com a graça de Deus, iniciar essa terceira aula. Bom, eu espero que vocês possam observar. Nós temos aqui justamente a pergunta de número 3, que corresponde à nossa aula de agora. E a pergunta é a seguinte: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Então vamos aprender hoje do que se trata essa pergunta, dos desdobramentos desta pergunta, do significado de alguns termos importantes desta pergunta. Vamos apontar alguns versículos pertinentes, algumas passagens da Bíblia que nos ajudam a elucidar essa pergunta e iremos responder essa pergunta. E no final, nós teremos atividades como nós sempre fazemos. Primeiramente, nós temos que compreender a importância do objeto de nossa crença, ou seja, naquilo que nós efetivamente acreditamos. Aí você pergunta, mas por que é importante nós sabermos objetivamente o que nós acreditamos? Não seria importante apenas o ato de ter uma crença, de ter uma fé? As pessoas não costumam dizer hoje em dia que o que importa é a fé, que o que importa é você acreditar em alguma coisa e que se isso te faz feliz é suficiente? Aí reside o grande problema. Acreditar em quê? Ter fé em quê? Confiar a sua vida em quê? Nesse diapasão, o Leonard T. Van Horn, que é o autor do nosso livro Base de Estudos, ele tem um dito que eu trago aqui para vocês e que eu acho muito importante. Ele fala assim: o cerne da mensagem evangélica é que podemos receber o dom da salvação ao crermos em Cristo nosso Salvador. Sem esse ato de fé, estamos perdidos. Com ele, estamos salvos. Então, vocês observem
que para o Leonard T. Van Horn, toda a mensagem evangélica, o centro, o núcleo duro dela é que nós podemos receber o dom da salvação. Agora, como? De qualquer forma? Não. Quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então vocês observam que o Dr. Van Horn, ele nos apresenta aqui que nem toda fé, nem toda crença nos comunica, nos concede graciosamente o dom da salvação. É apenas a crença, a fé genuinamente evangélica. E evangélica de evangelho, de boas novas. E como isso ocorre? Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Sem esse objeto de fé, sem essa fé específica, que é a fé genuinamente evangélica, no seu cerne, no seu núcleo duro, nós estamos perdidos. Perdidos. Somente nesse cerne, somente nessa base, somente nessa estrada é que nós estamos salvos. Observem que a rejeição aos credos cristãos históricos tem levado muitas pessoas no decorrer das décadas, dos séculos, ao relativismo da crença, principalmente culminando agora nos nossos dias, esse relativismo exacerbado, onde o importante não é o objeto daquilo que você crê, mas sim a própria crença, a própria fé. Quem nunca se deparou no meio de uma conversa evangelística, quando você está apresentando as verdades do Evangelho, e a pessoa incrédula, ímpia, vira para você e fala assim: ah, você acredita nisso? Isso te faz feliz? Aí você fala: isso é a verdade. Aí a pessoa diz e fala: bom, que bom para você. Ou seja, relativizando tudo aquilo que você apresentou para ela. Porque ela está dizendo para você naquele momento que o que importa não foi o mérito do que você estava falando para ela. Não foi importante para ela o objeto da sua fé, mas sim que você está feliz. E o que importa é crer. Vocês veem que a rejeição aos credos cristãos, aos símbolos de fé, aos catecismos, às confissões de fé, tudo isso nos trouxeram aos dias atuais, de extremo subjetivismo e relativismo. A terceira pergunta de nosso breve catecismo nos ensina como é importante nós sabermos o objeto da nossa crença. Essa terceira pergunta vai se focar exatamente naquilo que é o mais importante no objeto da nossa crença. Reparem que quando a humanidade, quando as pessoas não têm um corpo definido de ensinos e leis, o homem é levado inexoravelmente à rebeldia e à perversão. Quando você não tem um corpo de regramento, um elencamento, um rol de deveres dos homens, de leis, de normas, esse homem passa a achar que pode fazer aquilo que ele quiser no limite da sua força, vontade e disposição. Aí nós temos o completo barbarismo. Eu faço porque quero e eu quero porque eu posso. Não importa a quem isso possa ferir, machucar, ou a qual direito eu posso ofender. Então, quando nós não temos esse corpo de leis, ensinos, regras, a humanidade é levada à rebeldia e à perversão, inexoravelmente, onde o mais forte
reina como ditador, reina como um tirano, onde ele próprio é a lei e a vontade dele é a regra das pessoas. Por outro lado, aquilo que Deus requer de nós, o nosso dever, aquilo que o Senhor determina que nós façamos, é exatamente o objeto da nossa crença. Porque, em primeiro lugar, nós acreditamos na existência do nosso Deus, do Deus que se revela na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Depois, ao recebermos essa maravilhosa revelação da existência desse Deus manifestado aos homens de forma tão graciosa e registrada nas Escrituras, nós aprendemos a querer observar o que agrada a esse Deus. Então, lembra daquela musiquinha, daquele hino antigo? Crer e observar tudo quanto ordena, o cristão obedece ao que Cristo manda. O cerne da aula de hoje é crer e observar. É acreditar no Senhor e observar aquilo que nas suas leis, que estão nas Escrituras Sagradas, nos determinam a fazer. Crer e observar. Bem, os textos bíblicos, que hoje são 5 referentes a essa aula, você pode ouvir a leitura dos mesmos no nosso áudio, como eu disse para vocês, no podcast. Você pode procurar no Spotify, no Deezer, na sua plataforma onde você ouve o seu podcast. Para quem não sabe, podcast são uma espécie de programas de rádio, e você procura lá 5 solas que você vai encontrar, tá bom? Então os textos lidos, apresentados, irão estar lá e na apostila de vocês também. Mas eu gostaria de ler apenas um, que é o primeiro, que eu acho que é o mais importante para a nossa aula de hoje, que é justamente esse aqui, ó. Ele te declarou ao homem o que é bom. Observem Miqueias 6:8. Nós observamos que o Senhor declarou ao homem aquilo que é bom. É o próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que nos apresenta, que nos mostra, que nos aponta aquilo que é bom. E quando ele nos apresenta aquilo que é bom, automaticamente ele está separando isso, santificando isso daquilo que é mal. Então vamos ler aqui o resto do versículo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Percebem? O que é que o Senhor pede de nós? Ele nos declara o que é bom, o que é agradável a Ele. E o que é que Ele pede de nós? Que nós pratiquemos a justiça. Que justiça, irmão Eduardo? A que se encontra em suas leis, a obedecer a sua lei. Que nós amemos a benignidade e que nós andemos humildemente com o nosso Deus, por sabermos que nós somos pó e que Deus é santo, santo e santo. Então, depois você ouve o podcast do 5 Solas, onde nós temos esse episódio da leitura e dos pequenos comentários referentes a cada versículo. Vamos prosseguir.
qual é a importância das Escrituras para os símbolos de fé de Westminster? Nós aprendemos que as Escrituras Sagradas são a nossa única regra de fé e prática. Somente as Escrituras. Daí nós temos o Sola Scriptura. E nós do Ministério Cinco Solas, assim como toda a igreja genuinamente evangélica cristã, que tem a sua raiz histórica na Palavra de Deus e na Reforma Protestante, possui fundamentada a sua crença apenas nas Escrituras. Sem as Escrituras, como eu disse, que são a nossa única regra de fé e práticas, não haveriam os símbolos de fé de Westminster. Por quê? Porque os símbolos de fé de Westminster simplesmente interpretam e explicam as Escrituras para nós. Eles não são uma fonte de luz. Compreendem? Eles não são uma fonte originária e primária de revelação divina. Não. São escritos meramente humanos, mas foram escritos por homens piedosos que estudaram com muito afinco a palavra de Deus e sistematizaram os ensinos das Escrituras de forma didática para nós, explicando e interpretando as Escrituras para nós. Então, a importância das Escrituras para os símbolos de fé é que eles não existiriam. Nós não teríamos os símbolos de Westminster sem as Escrituras, porque são as Escrituras que dão a base, que são a nossa única regra de fé e prática. Vamos agora nos deter um pouquinho nessa palavra principal da pergunta 3, né? Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? O que significa essa palavra principal nesta pergunta? Nós temos, para responder isso, partir do seguinte pressuposto: tudo o que está relatado nas Escrituras é verdadeiro, inerrante e infalível. Não existe nada nas Escrituras que seja mentiroso ou seja falso. As Escrituras não contêm nenhum erro e as Escrituras são infalíveis. Por quê? Porque são a palavra do nosso Deus, que é verdadeiro, que é inerrante e que é infalível. Então, partindo dessa base, tá, nós podemos dizer que, em que pese tudo isso que nós acabamos de dizer poder ser aplicado às Escrituras de forma perfeita e plena, ou seja, que tudo que está nas Escrituras é verdadeiro, inerrante e infalível, nós também temos que dizer que nem tudo que está revelado nas Escrituras é igualmente necessário à salvação. Compreende? Nem tudo que está revelado nas Escrituras é necessário à salvação. Eu vou dar, por exemplo, para vocês, algo que está nas Escrituras, mas que não é necessário à salvação, da forma exata como ali está descrito. Não quer dizer que esse fato não foi verdadeiro, nem inerrante, nem infalível naquele momento. Então, um exemplo que me vem à mente agora é o voto do Nazireu. Quando a pessoa fazia o voto do Nazireu, ele tinha uma série de obrigações legais a cumprir, porque ele estava se dedicando a Deus. E esse voto era muito rígido e ele poderia ser por toda a vida ou por um período de tempo específico. Nós sabemos que hoje não existem mais nazireus. Não existe mais o voto do nazireu. Portanto, não é necessário a salvação, não deixando de ser verdadeiro,
inerrante e infalível a existência narrada pelas Escrituras desse voto. Compreende? Outra coisa, por exemplo, que não é necessária a salvação, mas é verdadeiro, é inerrante, é infalível, porque está na Bíblia. A necessidade das mulheres terem que cobrir suas cabeças com o véu. Vocês lembram que nas Escrituras, em uma carta de Paulo, a uma comunidade específica, se eu não me engano, na igreja de Corinto, Paulo diz que as mulheres devem cobrir as suas cabeças com véu. É verdadeiro, é inerrante, é infalível, está na Bíblia, só que não é igualmente necessária a salvação, por exemplo, quanto crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Percebem? Então, tudo que está nas Escrituras é verdadeiro, é inerrante, é infalível, é a palavra de Deus. No entanto, nem tudo o que está revelado nas Escrituras é igualmente necessário à salvação do homem. É nesse sentido que essa palavra principal nessa terceira pergunta se refere. Ou seja, essa pergunta vai tratar daquilo que é principal, que é extremamente necessário à salvação, que é o núcleo duro da revelação bíblica para a salvação humana. É desse principal que nós iremos falar, que nós iremos tratar nessa terceira pergunta do breve catecismo de Westminster. Então, sabendo que o principal é isso, quais seriam os dois ensinos mais importantes das Escrituras Sagradas? Quais seriam os dois ensinos fundamentais, cruciais, sem os quais nós não podemos falar em salvação do homem? São dois, né? Até porque a pergunta é: quais são os dois? São os ensinos que nos apresentam o ser, ou seja, quem é Deus, os atributos do Senhor, e as obras de Deus, ou seja, o que Deus faz. Então, o primeiro ensino mais importante das Escrituras é nós estudarmos sobre o ser e as obras de Deus. Depois, logo em seguida, é nós sabermos quem é o homem. E aqui nós podemos dividir essa antropologia bíblica, porque a primeira seria a teologia propriamente dita, o ser e a obra de Deus estudadas pelo ser humano, como são apresentadas e reveladas nas Santas Escrituras. E o segundo é a antropologia bíblica, que significa nós aprendermos o que o homem crê e o que o homem deve fazer para ser salvo. Para ser salvo. Então, esses são os dois principais ensinos das Escrituras. Nós sabermos sobre o ser e a obra de Deus, e nós sabemos aquilo que o homem crê, deve crer e deve fazer para ser salvo. Se nós temos que aprender e estudar aquilo que o homem deve crer, nós precisamos primeiro responder a seguinte pergunta: o que significa crer? Ora, por mais que seja aparentemente simples esta pergunta, ela possui alguns desdobramentos. Infelizmente, muitos filhos do mundo moderno, após o iluminismo, o humanismo, eles dividem de maneira equivocada o verbo crer do verbo entender.
Eles conseguem acreditar em algo que não possui o mínimo de coerência racional. E assim o fazem por não conhecerem, primeiramente, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E em segundo lugar, por não conhecerem o poder de Deus. E em terceiro lugar, assim o fazem por não se debruçarem e estudarem as Santas Escrituras. Porque o crer significa também estar persuadido da verdade. Você é persuadido da verdade quando você, especificamente, é convencido que o objeto da sua crença é verdadeiro. E essa persuasão se dá também e principalmente no campo da racionalidade. Eu vou dar um exemplo da nossa fé histórica. A nossa fé, eu costumo sempre dizer isso, ela é bem diferente das crendices religiosas, das falsas religiões, que são baseadas em mitos, em historinhas com que não possuem um substrato tanto racional científico, nem muito menos embasamento histórico. A nossa fé cristã, por outro lado, ela é embasada completamente em um livro que possui uma verdade histórica ao longo de milênios, devidamente registrada por testemunhas oculares, por testemunhas que, em sua grande maioria, já foram atestadas em outros documentos históricos que não a Bíblia, da sua existência em um período, em um certo lugar, no decorrer da história humana. Então nós não nos baseamos simplesmente em achismos ou naquilo que o nosso coração nos mostra, não. Nós nos baseamos em documentos históricos, pois a Bíblia é um documento histórico. E cada vez mais, tudo que a Bíblia relata vem sido, ao longo dos tempos, escrutinado com um rigor terrível de cientistas e de homens comprometidos com o humanismo, com o secularismo, e nada obstante a esse escrutínio, a esse estudo para que se encontre algo errado nas Escrituras, de maneira insofismável, de maneira comprovada, não conseguem. Apenas apresentam teorias, como, por exemplo, a teoria do Big Bang, que ainda não está comprovada cientificamente. A teoria da evolução. Essa já caiu até em descrédito, né? Por grande parte de pessoas que realmente estudam a biologia a fundo. Até porque é uma teoria que foi construída no momento em que a ciência malmente sabia da existência do DNA. Não sabia, nem sabia basicamente nada do que nós sabemos hoje. Então, como é que a ciência pode se fundar numa verdade de uma evolução, uma verdade de um ensino cuja base científica nem possuía os estudos e o conhecimento
do, 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 da microbiologia como nós temos hoje. Não tem como. Nada mais é do que uma teoria. Então, por isso que nós dizemos que crer é estar persuadido da verdade. A crença cristã, ela se baseia numa persuasão da verdade, tanto que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você é persuadido por graça do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, mas é utilizado um instrumento racional para se fazer isso. Que instrumento é esse? A pregação da palavra de Deus, a utilização do vernáculo, da língua, das regras linguísticas. Por isso que crer de acordo com as Escrituras não é meramente uma coisa subjetiva, não é meramente uma coisa desatrelada ao entendimento. Crer, conforme o ensino da Bíblia, é estar persuadido da verdade, inclusive e principalmente de forma racional. Crer não é só estar persuadido dessa verdade, mas é dar crédito à verdade de uma pessoa. Você está dando crédito àquela pessoa. Você está confiando numa pessoa. Então, crer de acordo com a palavra de Deus é tudo isso, é ser persuadido da verdade, é você dar crédito à verdade dessa pessoa e confiar nesta pessoa. Crer e observar. Essas duas palavrinhas poderiam sintetizar essa terceira pergunta. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Já podemos responder. As Escrituras principalmente nos ensinam sobre o que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus requer do homem. Viram que eu marquei aqui esses dois verbos, crer e requer, que significam aqui embaixo o crer e observar o que Deus determina. Agora, tem uma pergunta interessante. Por que que nessa resposta o crer ele é colocado antes do dever? Porque as Escrituras nos ensinam principalmente sobre o que o homem deve crer e o que Deus requer do homem vem depois. Por quê? Pois primeiro o homem é salvo. O homem ele não pode praticar aquilo que Deus exige dele sem ele ser salvo primeiro. Por isso que as obras não salvam ninguém. Por isso que a teologia que ensina que você primeiro agrada a Deus, que primeiro você é uma pessoa obediente, que primeiro você é uma pessoa fiel para depois você ganhar a graça de acreditar, é falsa. Porque primeiro que não é graça. Se você está conquistando para você, não é graça. A graça é um favor imerecido. Você conquistou a sua salvação e a sua fé por essa teologia errada. Então, na realidade, por que que crer é colocado antes do dever como ensino principal das Escrituras? Pois o homem primeiro é salvo pela graça de Deus, mediante a fé, crença em Cristo Jesus. Isso é graça, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Somente depois dessa salvação extraordinária, que é um milagre, é que o homem é capacitado por graça do Espírito Santo para realizar as obras. E essa salvação, nós temos que frisar que ela é monergística, ou seja, é apenas uma força que atua para a salvação do homem. Não são duas forças, nem são forças que somadas conseguem realizar a salvação.
ela é monergística. Por que é monergística? Porque somente Deus, somente a graça de Deus é que pode salvar o ser humano. Então, nesse sentido, o crer vem antes do observar. Por quê? Porque somente pela graça nós primeiramente somos salvos e depois nós somos capacitados de maneira graciosa também pelo Espírito Santo, para aí sim nós podermos observar as obras de justiça, o fruto do Espírito Santo. Por isso que eu cantei no início da aula para vocês um pedacinho daquela música. Crer e observar tudo quanto ordena, o cristão obedece ao que Cristo manda. Então, primeiro nós acreditamos, primeiro nós somos salvos por Deus, monergisticamente, de forma graciosa, exclusivamente por Deus, somente Deus nos salva, nós não temos influência nenhuma nessa salvação. E depois de salvos, regenerados, o que acontece? Nós ganhamos a capacitação do Espírito Santo para nós podermos fazer o quê? Observar as leis de Deus. De modo que só depois de salvos nós podemos lutar para praticarmos aquilo que Deus requer de nós. Então, essa pergunta número 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A resposta é essa. As Escrituras principalmente nos ensinam sobre o que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus requer do homem. É exatamente o que eu disse. Crer e observar. O que o homem deve crer acerca de Deus, o seu ser e a sua obra, ou seja, a teologia propriamente dita, ou seja, aquilo que Deus é, seus atributos, suas características pessoais, aquilo que Deus faz, as suas obras, e depois a antropologia, o homem. Quem é o homem? O homem pecador e o que Deus requer desse homem para a salvação. Então, esses são os dois principais ensinos das Escrituras. Quem é Deus, o que Deus faz, quem é o homem e o que o homem faz e o que o homem tem que fazer para ser salvo. Crer e observar. Nós temos 3 ensinos importantes das Escrituras Sagradas que nós poderíamos resumi-las de forma bem sintética para uma pessoa. É que o homem é um pecador perdido. É a primeira coisa que nós temos que dizer para todos que se apresentam para nós. Se alguém perguntar, irmão Eduardo, o que a Bíblia ensina principalmente? Olha, a Bíblia ensina, a Bíblia é a revelação de Deus para os homens, correto? Correto. Então, primeiro ela ensina que existe um Deus. Depois ela ensina que o homem é pecador e está perdido. Depois ela nos revela que Jesus Cristo é o único redentor do pecado. O único. Não existe salvação sem Jesus Cristo. A frase todos os caminhos levam a Deus. A frase fazes por ti que eu te ajudarei. A frase toda cabeça, toda crença, todo ser humano é um universo, o que importa é ser feliz, está errado. A Bíblia é radical, no sentido da sua radicalidade, que vem do latim de raiz. A raiz da Bíblia é que Jesus Cristo é o único, não tem outro, redentor do pecado. Por isso que nós cristãos, cada vez mais, nós somos taxados e seremos ainda mais de radicais, porque a nossa raiz é a Bíblia e somente a Bíblia, de fundamentalistas, porque a nossa crença é embasada fundamentalmente e exclusivamente na verdade de que Christos Kyrios, que somente Cristo é o Senhor e nada mais, e nada mais, e ninguém mais. Então perceba que isso são ensinos importantíssimos da Bíblia. E o terceiro é que o homem deve viver uma vida santa. Percebem? Então, se nós pudermos ensinar algo a alguém,
Primeiramente é que Deus existe, vive e que Ele se revelou para nós. Depois que o homem é um pecador perdido, logo em seguida, temos que apresentar que Jesus Cristo é o único redentor do pecado da humanidade. E não para por aí. Existem pessoas que ensinam de maneira diabólica que para por aí. Eu sou crente, então agora eu posso viver como eu quiser. Eu sou dono de mim mesmo. Não, você é escravo de Cristo. Você antigamente era escravo do pecado. Agora você é escravo de Cristo. Só que Cristo, Ele é um Senhor tão bom, Ele é um Kyrios tão bom, que Ele não te chama de escravo, nem te chama de servo. Ele te chama de amigo, Ele te chama de irmão, Ele te chama de filho. Compreende? E por você ter recebido essa graça tão indizível, tão inenarrável, tão maravilhosa, é que você tem que lutar para viver uma vida santa e não uma vida porca, suja, pervertida. Não existe salvação descolada de santidade. Você que é aluno, aluna aqui do Cinco Solas, se você em algum momento na sua vida pensou que você estava salvo ou salva e por isso você poderia pensar o que você quisesse, andar para onde você quisesse, ouvir a música que você quisesse, falar com quem você quisesse, ser amigo de quem você quisesse, você está redondamente enganado, enganada. Você foi salvo para viver uma vida santa. E aprenda, santa é separado. Como é que você quer se separar estando junto e misturado com ímpios? Você tem que estar junto e misturado com o povo de Deus, na sua igreja local, com seu pastor, com seus irmãos em Cristo. Compreende? Porque é nesse sentido, mas não com o mundo, não com as coisas do mundo. Então, 3 ensinos importantes. O homem é um pecador perdido, Jesus Cristo é o único redentor do pecado e o homem deve viver uma vida santa. Então, reforçando aqui a nossa aula, da pergunta 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: as Escrituras principalmente nos ensinam sobre o que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus requer do homem. Chegamos ao momento em que muitas pessoas que fazem esse curso já me disseram que gostam. Perdoa, é que eu estou com um pouco de gás. Gases nobres. As atividades aqui da nossa aula, tá? As atividades, como você já sabe, são 3. MMO. Memorize, medite e ore. O que é que você vai memorizar hoje? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Memorizar durante a semana, né? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Que tem tudo a ver com a nossa aula, né? Sobre crer e observar. Sobre saber quem é Deus e aquilo que Deus pede que nós façamos. Vamos memorizar Miqueias 6:8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus? Miqueias 6:8. Essa é a base, esse versículo da Bíblia, a base desse estudo. Nós temos primeiro que é Deus que nos declara aquilo que é bom. Se Deus diz que é bom e pronto. Se Ele diz que é mal e pronto. Não temos que ficar pensando mais, né? Deus mandou e acabou-se. Ele te declarou ao homem o que é bom. E a segunda parte do versículo, que, nossa, quanta sabedoria tem. E que resume aquilo que Deus requer de nós. Primeiro, a prática da justiça. O que é que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça. Aí você pergunta, irmão Eduardo, mas que justiça é essa?
A do STF? A da justiça humana? Não. A justiça da palavra de Deus. Nós temos que praticar a justiça da palavra de Deus. E que justiça nesse sentido? As leis, as normas, os mandamentos do Senhor. Então, o que Deus requer de nós é que nós pratiquemos a justiça, as leis do Senhor, a sua vontade, os seus ensinos. Após nós praticarmos a justiça, nós temos que amar a benignidade, pois o Senhor é bom. Então nós temos que saber que as leis do Senhor não nos são pesadas, diz a Bíblia. Não nos são um fardo. Ai, poxa, eu tenho mesmo... eu não posso mesmo fazer isso. Não. Se você é crente, você tem que pensar assim, nossa, como Deus é bom, como Ele está me livrando de fazer isso. De uma forma que eu ainda não consigo compreender em sua plenitude, mas eu creio que isso é bom, porque Deus é bom. Então, quando nós praticamos a justiça de Deus, nós temos que amar a benignidade que vem dessa justiça, pois as leis do Senhor são boas. Compreendem? Olha a sabedoria da Bíblia. Deus pede que nós pratiquemos a justiça, ou seja, as suas leis, e que nós amemos a benignidade, que a gente ame do nosso coração. E amar no sentido bíblico, oriental, judaico, cristão, é ação, não é sentimento, é ação. Você vai amar fazer o bem. E o que é fazer o bem, se não cumprir a vontade de Deus? E quando você tem essa justiça e essa benignidade juntas, você anda humildemente com Deus. Você não anda soberbo, de nariz empinado, achando que você é melhor do que todos, achando que você é o último profeta vivo que existe na humanidade. Você anda em humildade, sabendo e tratando os teus irmãos como se fossem superiores a você. É isso que a Bíblia nos ensina. Trate os seus irmãos na igreja como se fossem superiores a você. Isso é palavra de Deus. Isso é praticar a justiça, é amar a benignidade, é andar humildemente com teu Deus. Isso não significa você ser cúmplice de pecados e subscritor de desobediência a Deus. Não. Tá? Porque primeiro você pratica a justiça, amando a benignidade e andando humildemente com Deus. É a tríade. Cumprir a vontade de Deus, praticando a justiça, amando a benignidade, fazendo o bem com base na palavra de Deus e andando em humildade com Deus. Porque você sabe qual é a vontade de Deus, está praticando as leis do Senhor e está amando fazer o bem. Perfeito? Depois você medite por 5 minutinhos sobre esse texto bíblico acima. Tem tanta coisa para meditar. Olha essa primeira frase, essa primeira parte. Ele te declarou o homem o que é bom. Nossa, eu imagino aqui, por exemplo, o Jonathan Edwards pegando o cavalo dele indo para a floresta, passando o dia inteiro pensando que as declarações de Deus são boas para nós. Então, tudo que Deus falou na Bíblia é bom. Sabe, às vezes, eu fico aqui nos meus momentos de contemplação, eu fico pensando, às vezes, em verdades bíblicas, olhando para o céu, refletindo. E, nossa, como eu tenho aprendido esse ensino puritano, que é a meditação. A meditação é tão maravilhosa. Nós ocidentais temos que aprender com os puritanos. Eu não estou dizendo aqui a meditação hindu, meditação de yoga, nada disso. Dos orientais, do Extremo Oriente. Eu estou falando da meditação puritana. Não é esvaziar a mente, ao contrário, é encher a mente da palavra de Deus. Sabe? E nós meditarmos sobre aquilo que Deus declarou para nós ser bom,
É maravilhoso. Meditarmos sobre praticar a justiça, cumprir a palavra de Deus na nossa vida diária, de nós amarmos fazer o bem, de nós andarmos humildes com Deus. Medite nisso. Se você começar a meditar nisso, você vai ver que 5 minutos vão passar rapidinho e você vai ficar horas meditando na palavra de Deus. Depois ore. Memorize, medite e ore. MMO. Tendo como base de sua oração o que você estudou e o texto acima. Tudo que você aprendeu hoje sobre crer e observar, bem como o versículo acima, depois de ter meditado, ore. Ore sobre o que você aprendeu e sobre o que você memorizou do texto acima, pedindo capacitação de Deus para você crer e observar tudo quanto as Escrituras nos ensinam, para que as boas obras possam fluir de nós em práticas de justiça, com amor à benignidade e numa caminhada humilde. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós terminamos a nossa aula e nós somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. Não só de nós estarmos estudando juntos esse breve catecismo, como também de nós estarmos cada vez mais nos empenhando em conhecer mais o ser e as obras de Deus, que é o principal da nossa vida. Vamos orar brevemente. Obrigado, Senhor. Graças te damos, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por tudo que tu fazes por nós. Obrigado por esta aula. Toma conta de nós, da nossa família, de tudo que somos e que temos, dos nossos irmãos. E seja conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, muito obrigado por tudo. Até a próxima aula. Não esqueçam de ler a apostila depois e não esqueçam de ir no podcast do 5 Solas para ouvir os comentários mais detalhados sobre esses versículos bíblicos, tá bom? Até mais, fiquem com Deus e até a próxima aula.